Boa noite. Meu nome é Lúcia, e sou moradora de Cariacica, uma pequena cidade localizada no Espírito Santo. O que vou relatar a seguir é um episódio verdadeiramente assustador que aconteceu com dois membros importantes da minha família, meu pai e meu tio, que é irmão da minha mãe. Este evento ocorreu no distante ano de 1967, uma época que precede o meu nascimento. Minha família, uma típica família do interior, sempre viveu aqui, e é da terra e do que ela nos oferece que tiramos nosso sustento. Somos unidos e, apesar de alguns terem se aventurado a morar em lugares mais distantes, nunca deixamos de nos reunir em datas comemorativas importantes. Nessas ocasiões, todos retornam para o calor do lar familiar, reencontrando os parentes e relembrando as raízes que nos unem. Foi em um desses memoráveis encontros familiares, cercados de parentes e de um ambiente repleto de histórias e tradições, que pela primeira vez ouvi a assustadora e intrigante história de lobisomem envolvendo meu pai e meu tio, já falecido, que naquela época era um senhor de idade muito avançada. Sentado confortavelmente em uma cadeira de balanço, com olhos que pareciam reviver cada momento da narrativa, ele me contou detalhadamente o caso, usando palavras que ainda ecoam em minha memória. Antigamente, seu pai era uma figura muito conhecida e respeitada na nossa região. Era o homem a quem todos recorriam quando precisavam abater um boi, um porco ou uma cabra. Eles batiam à porta da nossa casa, confiantes no serviço dele, pois meu irmão havia adquirido vasta experiência trabalhando por anos em uma fazenda, onde aprendeu muito sobre o ofício. Após deixar o trabalho de caseiro, ele começou a abater animais para vizinhos e conhecidos, o que se tornou sua nova profissão. Como pagamento, ele frequentemente recebia uma parte da carne do animal ou uma quantia em dinheiro. Foi dessa forma que ele construiu uma sólida reputação na região, tornando-se um mestre no ofício e ensinando muitos outros que desejavam aprender. Durante essa fase da vida, ele também se envolveu com a sua mãe, minha irmã, com quem ele está felizmente casado até os dias de hoje. Eu mesmo, sob a tutela e orientação do seu pai, dediquei-me intensamente a aprender e praticar o ofício de abate de animais. Com o tempo, tornei-me tão habilidoso quanto ele, passando a ser igualmente solicitado pelos moradores da região para realizar tal tarefa. No entanto, no ano de 1967, começamos a enfrentar uma situação perturbadora. Os animais de criação amanheciam brutalmente destroçados. Porcos, galinhas e cabras eram encontrados em condições horríveis. O agressor, fosse o que fosse, agia com extrema crueldade, visando especialmente aqueles animais que estavam em períodos críticos de defesa ou engorda, geralmente amarrados nos currais. Inicialmente, atribuímos os ataques a cachorros vadios, mas essa teoria foi rapidamente descartada quando até os cães de guarda começaram a ser encontrados mortos da mesma maneira violenta. Diante dessa série de eventos bizarros e assustadores, os moradores da região começaram a especular sobre a possível existência de um lobisomem. Tanto eu quanto seu pai éramos céticos quanto a tais superstições e não acreditávamos em coisas sobrenaturais, pois nunca havíamos presenciado nada do gênero. Entretanto, o medo e o terror se espalharam entre os nossos vizinhos, a ponto de alguns considerarem a ideia de abater todo o rebanho para vender a carne e abandonar a região. Durante esse período tumultuado, seu pai e eu realizamos uma série de abates emergenciais a pedido dos moradores assustados. Apesar do clima de pânico e medo que se instalara no povoado, essa situação acabou sendo financeiramente benéfica para nós, aumentando significativamente a demanda pelos nossos serviços. À medida que os dias se sucediam, notamos uma leve diminuição nos misteriosos ataques aos animais, embora eles não tivessem cessado completamente. Em meio a esse cenário ainda incerto, houve um dia em que meu tio, seu pai apareceu em minha casa com uma solicitação de ajuda. Ele havia conseguido um trabalho considerável em uma propriedade vizinha. A tarefa era capar cerca de 20 leitões e abater 4 porcos adultos. Sem hesitar, aceitei o convite, e ainda naquela tarde, partimos de carroça rumo à fazenda para realizar o trabalho. Chegando lá, confirmamos que realmente era um grande lote de animais, o que indicava um dia longo e árduo pela frente. Apesar de ser uma tarefa exigente para apenas 2 homens, com esforço e dedicação, conseguimos completar a missão com êxito. O proprietário dos porcos mostrou-se extremamente grato e generoso pelo nosso serviço. Em retribuição, ele nos pagou com uma generosa quantidade de carne, além de uma soma significativa em dinheiro. Ao finalizarmos o trabalho, já era bem tarde, passando das 7 ou 8 da noite, um horário considerado muito avançado para os padrões do interior. Apesar da hora, decidimos iniciar a viagem de volta para casa na nossa carroça, enfrentando a escuridão que já se instalava sobre a paisagem rural.
A noite, embora agradável, estava envolta em escuridão, pois não havia luar para iluminar nosso caminho através das estradas rurais. Estávamos tranquilos, conversando casualmente, quando, subitamente, um som estranho e alarmante rompeu o silêncio. Algo, uma criatura não identificada, vinha correndo velozmente atrás de nós, aproximando-se com uma rapidez assustadora. Antes que pudéssemos reagir ou compreender o que estava acontecendo, essa coisa saltou para cima da carroça com uma força descomunal, causando um impacto tão forte que a carroça ficou sobrecarregada. O pobre jumento que nos puxava, tomado de surpresa e incapaz de suportar o peso adicional, parou, sem forças para prosseguir. Viramos rapidamente para trás, esperando confrontar o que quer que estivesse lá, mas não conseguimos ver nada. O que nos atingiu era invisível aos nossos olhos naquela escuridão profunda. No entanto, o que não podíamos ver, podíamos sentir e ouvir distintamente. Um odor nauseante e pútrido invadiu o ar, enchendo nossas narinas com um cheiro quase insuportável. E, junto com isso, um som perturbador, uma respiração ofegante muito alta, semelhante a um ronco, preenchia o ambiente, aumentando ainda mais a tensão e o medo da situação desconhecida e ameaçadora em que nos encontrávamos. Seu pai, reagindo instintivamente ao perigo, agarrou o chicote que normalmente usava para guiar o burro e desferiu um golpe forte na direção da entidade desconhecida que se encontrava sobre a carroça. Contudo, para nossa surpresa e terror, o golpe não teve efeito algum, o ser permaneceu imóvel, como se fosse imune àquela agressão. Foi então que, movido por um impulso de curiosidade misturada com medo, saquei o isqueiro que sempre carregava no bolso da minha camisa. Com um clique rápido, acendi-o, projetando uma pequena chama que cortou a escuridão, iluminando a figura enigmática. A luz do isqueiro revelou apenas parcialmente a criatura, mas foi o suficiente para nos dar uma visão aterrorizante. O que vimos foi o dorso de algo imenso e peludo, mais assemelhado ao de um macaco gigante do que qualquer outra coisa. Em um movimento rápido e quase que instintivo, o ser agarrou uma das bandas de carne de porco que transportávamos e, com uma agilidade surpreendente, saltou para fora da carroça, desaparecendo na escuridão, rumo à mata próxima. O jumento, igualmente assustado com toda aquela situação incomum, reagiu com pânico. De repente, ele começou a correr desenfreadamente, nos afastando daquela cena horripilante a uma velocidade impressionante. Ainda atordoados e sem acreditar no que acabará de acontecer, relatamos o episódio ao seu avô. Ele nos ouviu atentamente, sem hesitar, afirmou categoricamente que o ser que havíamos encontrado era um lobisomem, provavelmente atraído pelo cheiro da carne fresca que carregávamos na carroça. Naquele momento de pavor, o ser misterioso estava agachado sobre a carroça, mantendo-se oculto em meio à escuridão, de modo que mal podíamos vê-lo. Era uma criatura de tamanho imponente, consideravelmente maior do que eu e seu pai, o que apenas intensificava o medo que sentíamos. Lembro-me claramente da primeira vez que sua avó me contou essa história. Fiquei absolutamente apavorada, especialmente porque o local onde o ser foi avistado fica alarmantemente perto de onde ainda moro com meu marido e filhos. A lembrança daquela criatura rondando tão perto de casa me causava arrepios. Felizmente, após esse incidente bizarro e assustador, nunca mais tivemos notícias ou relatos de algo semelhante ocorrendo na região. Seu tio, que era muito observador e sempre atento aos acontecimentos locais, acreditava que a criatura apenas vagou pela região durante alguns meses antes de desaparecer misteriosamente. Ele costumava dizer que o bicho provavelmente se mudou para outra área, um destino desconhecido que apenas Deus poderia saber.